Olá pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. De acordo com o nosso horário, nós iremos ter nossa aula na segunda-feira, tá? Então, o que é que nós iremos estar fazendo? Eu irei colocar um conteúdo de 2 matérias para vocês. E na semana seguinte eu vou corrigir, seguir de atividades. E na semana seguinte eu vou corrigir essas atividades pelo Google Meet, tá? E na outra semana eu mando mais 2 conteúdos de 2 disciplinas e na posterior a gente faz outra correção aí no Google Meet. Caso a gente necessite antecipar, tá? Eu vou enviando os vídeos na semana para vocês e a gente marca um dia para fazer essa correção de atividades. Porque eu acho que fica muito cansativo a gente ficar a noite toda, né, nesse sistema, né, só de aula virtual. Então, hoje nós iremos trabalhar biologia, o sistema nervoso, tá? Vocês acompanham os slides aí. O sistema nervoso, tá? Coloquei essa figurinha aí para vocês verem a estrutura do sistema nervoso, né? A estrutura do sistema nervoso é formada por medula espinhal, né? Que é a nossa espinha dorsal aí, tá? O encéfalo, que é o comando realmente do nosso cérebro, e os nervos, que é quem nos dá os impulsos, as informações, as respostas que o nosso corpo necessita. Lembrando para vocês que o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, que nós iremos ver, sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo. Nós iremos ver os 3 tipos de sistema nervoso, tá? Então vamos lá. O sistema nervoso é formado por milhões de células nervosas, funciona como uma rede de comunicações e envia sinais químicos e elétricos. Então o que é que acontece aí? Todo o nosso corpo, como vocês veem na figura aí, ele é formado por células nervosas. Por quê? Porque o nosso corpo, ele está totalmente ligado ao nosso cérebro. Quando a gente vai fazer algum movimento, quando a gente sente uma dor, quando a gente encosta em algo quente, tá? Quando a gente tem um reflexo, quando tem um impulso, é a resposta que já foi para o cérebro e o cérebro já enviou como resposta e a gente fez esse ato, sentiu o quente, sentiu a dor, sentiu o frio, teve a sensação, tá? Por isso que ele fala aí a questão da rede de comunicações, porque na verdade nosso corpo ele é todo comunicado, tá? Ele está sempre em comunicação. Porque é que às vezes a gente escuta falar, fulano teve morte cerebral, fulano teve morte encefálica, tá? A gente já sabe que quando o cérebro para, consequentemente, o nosso corpo ele vai parar. Por quê? Porque não há para onde mandar as respostas, né? Não há para onde mandar as perguntas e adivinha as respostas, certo? Porque o nosso controle de comunicação parou. E daí a gente não tem mais como movimentar os nossos braços, as nossas pernas, sentir algo. E daí o nosso corpo, os nossos órgãos, eles vão parando e morrendo também, ok?
Então, por isso que quando vocês escutam falar em morte cerebral, morte encefálica, o restante do corpo ele vai morrer. E ele envia sinais químicos e elétricos, que são os nossos impulsos nervosos, tá? No próximo slide, nós vamos ver aí as sinapses nervosas, os neurônios, e daí vocês vão entender essa comunicação aí de sinais químicos e elétricos através das sinapses nervosas, ok? Então, os neurônios. Os neurônios é célula do tecido nervoso, tá? O nosso sistema nervoso ele é todo formado pelos neurônios, que são os nervos, como a gente viu aí na figura passada, capazes de conduzir impulsos nervosos e interpretá-los. Okay? Qual a formação dos neurônios? Ele é formado pelo corpo, vocês observam aqui nessa figura aí abaixo, tem o corpo celular, que é essa parte aqui amarelada, certo? Tem os dendritos. Os dendritos são essas ramificaçõezinhas que partem do corpo, tá? E nós temos o axônio, que é essa ramificação mais alongada, que vocês observam aí que vai terminar em outros dendritos, certo? Então, vocês observam, o amarelo é o corpo, tem até o nomezinho aí, o corpo. Essas ramificações pequenas são os dendritos. Essa ramificação mais longa é o axônio, que vai terminar em outro dendrito. Isso aqui é o que a gente chama também de baía de mielina. O neurônio, ele é recoberto por uma bainha de mielina. Tá? Essa bainha de mielina ela protege o neurônio e ela vai ajudar na questão do fluxo das informações. Quando a pessoa envelhece, ela tende, de acordo com o processo natural de envelhecimento, ela tende a diminuir, a perder em alguns neurônios essa bainha de mielina. O que é que vai acontecer? O fluxo de alguns dos neurônios não vão levar as informações. É o que a gente observa muito nos idosos, também observamos nos jovens, mas isso é mais característico nos idosos, o esquecimento, tá? Isso por quê? Porque houve uma diminuição dessa proteção dos neurônios, que é a bainha de mielina, e daí esse idoso ele tende a esquecer mais as informações. Processo natural, tá? Todo idoso passa por isso aí. Então, as sinapses é a transmissão dos impulsos nervosos. Como eu falei para vocês, né? Os neurônios, eles levam as informações. Eles levam as informações através de quê? Das sinapses, do processo que a gente chama de sinapses nervosas. O que são sinapses? Como diz aqui, são conexões, tá? São conexões estabelecidas entre um neurônio e outro neurônio, entre o neurônio e uma célula muscular, entre o neurônio e uma célula glandular. Então, vocês observem esses dois, nem sei o que é que parece aí, né? Essas duas estruturas aqui. Vocês observam que em uma delas tem umas bolinhas com algo vermelho, tá? O que é que acontece? Isso aqui, vocês imaginem, os dois são neurônios, certo? Entre eles tem um espaço. Nesse espaço está ocorrendo a sinapse nervosa, que é a conexão, que é a transmissão de uma informação de um neurônio para o outro. Então vamos lá, nós temos um neurônio com as bolinhas aqui com algo vermelho. Essas bolinhas, elas estão levando as informações que vieram do nosso corpo. E o que é que vai acontecer? Quando ele passa nesse espaço entre uma e outra, ele vai entrar no outro neurônio.
vocês observam esses espacinhos, esses retângulos em branco. Esses retângulos em branco, eles vão adentrar no neurônio seguinte e vão levar as informações para o nosso corpo, tá? Então, você veja, o neurônio traz a informação, o outro neurônio leva a informação e fica esse ciclo. E isso, pessoal, é rápido, é ágil, tá? Não é um processo lento, é um processo rápido. Então, por isso que os neurônios, eles estão sempre em formação, né? Eles estão sempre trabalhando, tá? Até porque quando a gente tem muita atividade durante o dia, quando a gente tem muitos afazeres, muitas vezes esses neurônios não relaxam durante a noite, que eles tendem a diminuir um pouco o ritmo, né? Que eles vão de acordo com o ritmo do nosso dia a dia, tá? Então, muitas vezes, nossa mente, a gente não consegue dormir porque nossa mente não parou, é porque os neurônios estão lá, ó, trabalhando a mil, como ele estava durante o dia todo, certo? É por isso que a gente, né, escuta falar que as pessoas tendem a tomar chás, tomar medicamentos, para ver se diminui essa velocidade, né, esse trabalho total desses neurônios, ok? Então, entre está vendo esse espacinho, nesse espaço ocorrem as sinapses nervosas. Sinapse, o neurônio não entra em contato físico com o outro, nem com a célula muscular, nem com a célula glandular. Existe um espacinho entre eles, entre essas estruturas, que é a sinapse. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Um neurônio traz as informações, entre uma e outra, o outro neurônio tem um espaço, nesse espaço ocorre a sinapse, onde as informações entram no outro neurônio e levam para o nosso corpo. Então, o neurônio transmite os impulsos nervosos por meio de substâncias chamadas neurotransmissores. O que são esses neurotransmissores? Nosso corpo, ele é comandado pelo nosso cérebro, tá? Então, esses neurotransmissores, eles atuam em vários campos do nosso cérebro. Então, a questão do nosso humor, a questão do comportamento, a questão da agressividade, né? Vários campos com relação ao nosso comportamento, ao nosso ser, é comandado pelos neurotransmissores, tá? Um exemplo bem prático, uma pessoa que tem um transtorno mental, que sofre de depressão em alto grau, tá? É uma diminuição do número de neurotransmissores que está atingindo determinado campo aí, certo? Então, nós temos vários tipos de neurotransmissores, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, tá? E eles vão estar sempre atuando em determinados campos do nosso cérebro. Aqui, né, mostrando as sinapses novamente, ok? E o impulso nervoso. O neurotransmissor libera na extremidade do axônio, sensibiliza a célula que será estimulada, gerando o impulso nervoso. Como os neurotransmissores existem apenas nas extremidades do axônio, podemos dizer que o sentido do impulso nervoso no neurônio geralmente tem o seguinte trajeto. Então, ele vem pelos dendritos, tá? Lembrando para vocês, os primeiros slides, os dendritos são aquelas pequenas ramificações. Então, os neurotransmissores, eles adentram pelas pequenas ramificações que se chamam dendritos. Daí, essas informações passam para o corpo do neurônio. O corpo do neurônio é aquela região amarelada, tá? Que nós vimos no início. Daí, o corpo passa as informações para o axônio, que é aquela ramificação alongada. Ao final do axônio, que tem umas ramificações, eles vão se juntar a outros dendritos e vai passar as informações para outro neurônio. Isso são os impulsos nervosos. Isso é como as informações são passadas no nosso cérebro.
E daí, né, como eu falei para vocês, que o nosso cérebro é formado pelo sistema nervoso central, periférico e autônomo, nós vamos começar a ver aí o sistema central e periférico. Depois nós vamos ver o autônomo. Então, o sistema nervoso central, SNC, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, tá? O sistema nervoso periférico, SNP, ele é formado pelo conjunto de nervos e gânglios nervosos, ou seja, ele está nas periferias do nosso corpo, ele atinge braços, pernas, tá? Então vamos, sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, que é uma estrutura situada no crânio, composta pelos órgãos cérebro, cerebelo, ponta e bulbo. Eles que trabalham para que os impulsos cheguem até o nosso corpo, tá? Tudo que está no encéfalo. A medula espinhal é o cordão nervoso situado no interior da coluna vertebral. Então, é pela medula espinhal que as informações saem para os nervos, para o sistema nervoso periférico. O encéfalo e a medula espinhal são envolvidos pelas meninges, que são envoltórios que protegem o sistema nervoso central.